moral, digamos. E na África, como é que fica? Nós também vamos falar, porque nós temos parte da África, que é muito avançada, né? Sim, África do Sul, por exemplo. Mas nós tivemos companheiros, como o livro que escrevemos, Amor e Renúncia, do nosso Jô, que ele foi fundar núcleos espíritas numa África onde ele sentia uma revolta profunda dele ver os negros carregando brancos em carrinhos, e como se eles fossem cavalos arrastando os brancos. Então, levar exatamente uma doutrina de amor, de consolo, de amparo, é lógico que nessa África desesperadora não adianta falar de ciência. É o Consolador prometido. É uma África mística, porque o misticismo está muito ligado aos conceitos de práticas espíritas, não é? Práticas espíritas, mas não conceito de amor cristão, desenvolvido através da mente. Dona Nena, e agora vamos para nosso polo mais evoluído, que seria a Europa, culturalmente, digamos, né? O que a doutrina espírita deve ter como foco na Europa? Bom, a Europa... Sim, porque nós temos muitos brasileiros que estão lá trabalhando já, fundando casas espíritas, né? Nós precisamos sentir a necessidade do povo. A Europa é um país já bem aculturado, certas regiões da Europa. Por exemplo, a Suíça não tem analfabetos. Como é que você vai fazer uma escola profissionalizante espírita? O consolo espírita tem que ser levado através da razão. Sem dúvida, não é do pão, não mas da razão, porque esses países tão aculturados têm um índice de suicídio enorme. Eu poderia trabalhar mais essa questão. A questão, claro, da espiritualidade, não é? Da espiritualidade, da reencarnação, da cultura nos povos. Então, o espiritismo, ele está sendo desenvolvido através da ciência, provando exatamente que a doutrina espírita é o consolador prometido aonde haja necessidade de penetração. E nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos, continuando com a nossa entrevista com Dona Nena. Dona Nena, qual o papel de uma casa espírita e por que não estamos fundando mais casas espíritas? O papel da casa espírita é esclarecer, consolar, amparar e ajudar a quem precisa. É lógico que nós temos que ter, na medida do possível, grupos de estudo, temos que ter assistência social, plantão fraterno. A casa deve estar preparada para socorrer aquele a que se aproxime dela. Dona Nena, nós falamos no ambiente espírita muito do semeador, de semear. Como tem sido, historicamente, desde o Cristo, essa semeadura? Como é que nós estamos, nos dias de hoje, nos valendo daquela mensagem de Jesus, que é a parábola do semeador? Bom,
É lógico que a casa espírita, ela antigamente era um pouco diferente. O espiritismo tem 100 e poucos anos. Então, os médios espíritas, as pessoas que frequentavam a casa, elas estavam muito preocupadas com o fenômeno. E foi uma época em que o fenômeno foi muito necessário para despertar. Nós vimos que isso era importantíssimo. Agora, hoje, a casa espírita tem que estar preparada para esclarecer, ensinar e saber escolher exatamente a semente que ela precisa lançar. Porque o terreno foi preparado. 100 e poucos anos foi para preparar o terreno, que Kardec fez e vieram os pioneiros. Agora, nós temos que saber escolher a semente, porque o fruto vai ser naturalmente aquele que nós tivermos semeado. Se nós não nos preocuparmos em escolher a semente, nós vamos jogar abraçadas neste terreno, joio misturado com trigo. Joio junto. Vai tudo junto. E depois de alguns séculos, talvez, ou até mais, nós vamos ter que reencarnar para tirar o joio do trigo. Então, agora é uma época muito importante, saber o que se semeia na casa espírita. Dona Helena, hoje a internet é um recurso precioso para todos nós. Nós temos a comunicação com ela, com satélite e tudo mais. Na questão da propagação das ideias religiosas, o que significa isso em termos de responsabilidade dos religiosos? Muda a responsabilidade deles? Lógico, nós estamos vendo que muita gente já usa a internet fazendo as coisas como se fossem espíritas, promovendo até videntes por causa do amor, paga só quando tiver já o resultado, práticas que não estão condizentes da doutrina espírita. E nós vemos muitas vezes mensagens que chegam, que trazem erros gravíssimos, que não condizem com a codificação. Então, elas não são espíritas. E nós temos que exatamente ensinar o que é espiritismo e o que não é espiritismo. Muita novidade hoje, que é tida como espiritismo, é quase que um recurso como profissão. Isso é que é perigoso, porque nós vemos muitos ditos médiums que estão usando sua mediunidade, não que não tenha mediunidade, mas é uma mediunidade a serviço dele próprio e das trevas. E isso é o joio que está entrando no meio deste trigo que nós estamos semeando. Dona Helena, o movimento espírita também precisa mudar de hábitos, como a senhora está nos colocando, não é? No geral. E devemos assumir nossas outras responsabilidades que nós estamos patinando, digamos. Uma das críticas que nós até fazemos a nós é que nós falamos muito, que nós temos um discurso muito bonito, mas nós não conseguimos praticar, nós espíritas. E aí a pergunta que eu faço para a senhora, nós somos fariseus? Ora, onde estarão os fariseus? Normalmente a gente diz sempre que eles estão em outra religião. Os outros. Eles estão na outra, porque nos convém a nós. Mas dentro da nossa, nós também temos todo religioso que não professa aquilo que ele diz e que não faz o que ele testemunha, falando. Exatamente, ele deve ter sido alguém que também não foi responsável por aquilo que faria. Nós temos Pilatos reencarnados, nós temos Judas comprometendo as religiões, nós temos de tudo, não é, Gisele?